dia, pessoal. Vamos iniciar mais um dia de aula, não é? Quero agradecer a participação de todos que estão ativos nas atividades, lendo os conteúdos, mandando todas as dúvidas. Vamos continuar assim. Sabemos que nós não estamos de férias, não é isso? Então vamos lá. A gente vai conhecer um pouquinho hoje sobre os algarismos significativos nas grandezas da física. O que quer dizer isso? Então, os algarismos significativos na física experimental é de grande importância, pois a pesquisa é realizada através de levantamentos de dados que são feitos com observações e medições, tendo o instrumento de medida como a ferramenta necessária para tal fim. A precisão dessa medida depende não só da pessoa que executa as medidas, mas também do próprio instrumento de medida. Precisão. Quanto mais preciso o instrumento de medida, mais ficamos perto do valor real da grandeza que queremos medir. Quando falamos em instrumento de medida, estamos nos referindo a um simples cronômetro, balança, trena ou até mesmo a um sofisticado cronômetro que tem uma precisão de 10 elevado a 6 negativo em metros, ou seja, 0,00001 metro. Uma medida deve ser expressa com quantidade de algarismo que indique a precisão do instrumento utilizado. Portanto, uma medida, por exemplo, de 30 centímetros é diferente de 30,0 centímetro ou de 30 cm, simplesmente. Matematicamente, podemos dizer que esses números são iguais, mas no que se diz respeito a grandezas físicas, são bem diferentes, pois 30,00 centímetro é uma grandeza mais precisa, com uma precisão de centésimo de centímetro, entre parênteses 0,01 centímetro, fecha parênteses. Vamos agora tentar mostrar, através de uma ilustração, o que foi dito acima. Observe o comprimento de um lápis que está sendo medido por uma régua calibrada apenas em centímetro, régua A. Nessa comparação de medida, podemos estimar o comprimento do lápis em 3,6 centímetro ou 3,7 centímetro, ou até mesmo em 3,8, onde o último algarismo seria o algarismo avaliado, ou seja, o duvidoso, pois a precisão da régua é em centímetro e não em décimo de centímetro. Observando aí a ilustração da régua, nós temos a régua A e a régua B. Está claro que não faz sentido em tentar estimar outro algarismo para a medida, acrescentando, por exemplo, 5, e representar a medida como sendo 3,65 centímetro ou 3,75 centímetro. Se 6 ou 7 já são duvidosos, quanto mais o algarismo 5. Portanto, o algarismo significativo dessa medida com a régua seria 3,6 centímetro ou 3,7 centímetro. Fazendo uso de uma régua mais precisa, que é a régua B, que tem precisão em milímetros, ou seja, décimos de centímetro, 0,1 centímetro, o aluno pode verificar que fica mais fácil estimar o tamanho do lápis aproximando mais de sua medida real. A leitura será, portanto, 3,65 centímetros, onde 3 e 6 são valores corretos e 5 passa a ser um valor duvidoso. Portanto, podemos definir algarismo significativo como: algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso. Quando a gente fala em exatidão, precisão e certezas,
a gente vai entender um pouquinho o porquê que tudo isso acontece, que existem alguns fatores que fazem com que essas incertezas sejam existentes. Então, o grau de exatidão e precisão de um sistema de medição está relacionado à incerteza nas medições. A incerteza é uma medida quantitativa do quanto seus valores medidos se desviam de um valor padrão ou esperado. Se suas medidas não forem muito exatas ou precisas, a incerteza de seus valores será muito alta. Em termos mais gerais, a incerteza pode ser pensada como um aviso para que seus valores medidos. Os fatores que contribuem para a incerteza de uma medição incluem limitação do dispositivo de medição, a habilidade da pessoa que faz a medição, irregularidade do objeto sendo medido, quaisquer outros fatores que afetam o resultado, altamente dependentes da situação. Esses fatores que contribuem para a incerteza podem ser as seguintes: uma menor divisão na régua é de 0,1. A pessoa que usa a régua tem visão ruim, ou o lado do papel é ligeiramente mais comprido do que o outro. De qualquer forma, a incerteza em uma medição deve ser baseada em uma consideração cuidadosa de todos os fatores que podem contribuir a seus possíveis efeitos.